Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Jó, no capítulo 1. Apenas quero destacar o versículo 8, que está assim: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O livro de Jó é o livro do homem que teve a paciência de passar pelas provações que foram provocadas pelo inimigo de nossas almas, o diabo. O diabo queria mostrar a Deus que Jó só o servia porque Jó havia recebido tudo da parte de Deus. Porque ele era rico, tinha muitos bens, tinha uma família bonita, tinha saúde, era por isso que Jó servia a Deus. Mas o diabo desafiou o Senhor Deus, dizendo-lhe que se tirasse todas essas coisas de Jó, Jó blasfemaria contra Deus. E Deus permitiu, então, que o diabo tirasse tudo de Jó, menos a sua vida. E aí, então, nós temos toda a história de Jó. O seu sofrimento, a sua paciência, mas o que eu quero destacar mais na história de Jó é o fato dele ter dado um testemunho extraordinário de fé. Um testemunho que deve nos fazer refletir a respeito da nossa própria vida espiritual, da nossa própria vida cristã. Jó foi fiel a Deus em tempos de riqueza e de fartura. Porque temos pessoas que, em tempos de riqueza e fartura, se esquecem de Deus, mesmo cristãos, acabam se esquecendo de Deus. Não mantêm aquela vida devocional, não mantêm o seu temor a Deus, se preocupam com as coisas materiais, muito mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Não aconteceu isso com Jó. Durante o tempo que ele foi rico, que ele tinha tudo, uma família bonita, ele foi íntegro, reto, se desviava do mal, conforme o próprio texto nos diz no capítulo 1, e muito mais, zelava pela sua família, ou seja, seus filhos eram muito bem cuidados porque eles viviam em harmonia e Jó se preocupava pela vida espiritual de cada um dos seus filhos. Meu amigo, minha amiga, Jó sabia ser fiel a Deus em tempos de riqueza e de fartura. Ele não deixou Deus de lado. Jó também soube ser fiel a Deus em tempos de grandes perdas na sua vida. Ele, por causa da ação demoníaca, ele perdeu todos os seus bens, da noite para o dia, ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos e mesmo com tamanhas perdas, ele permaneceu fiel a Deus. Ele não blasfemou contra Deus. Ele soube ser fiel a Deus em tempos de riqueza e de fartura e também soube ser fiel a Deus em tempos de grandes perdas na sua vida. Meu amigo, minha amiga, isso é importante ser destacado porque muitas pessoas, por terem perdido um grande bem, um ente querido, acabam se distanciando de Deus, acabam se afastando de Deus, acabam caindo na incredulidade, no questionamento, nas dúvidas e se afastam de Deus. Jó, obviamente, sofreu, ele não era um robô, não era um autômato sem sentimentos, ele sofreu com toda certeza, mas ele se manteve fiel a Deus e não blasfemou contra o seu Criador. Que grande testemunho, amado irmão, amada irmã, Jó nos dá e nos ensina para que nós também possamos lidar com as nossas perdas sem nos distanciarmos de Deus. Jó soube ser fiel a Deus em tempos de grandes perdas na sua vida. Jó soube também ser fiel a Deus durante toda a duração, durante toda a dor e o sofrimento que perseveravam em sua vida, que teimavam em não acabar. Quando Jó perdeu tudo,
e manteve-se fiel a Deus, o diabo então fez um outro desafio. Ele disse, olha, tira a sua saúde, e aí então o Senhor Deus verá que ele vai blasfemar. O Senhor Deus permitiu que Satanás tirasse a saúde física de Jó. E aí Jó ficou muito enfermo e na sua enfermidade até mesmo sua mulher disse a ele que ele deveria blasfemar contra Deus e terminar com o sofrimento de todos. Os seus amigos se reuniram ao seu redor, os seus poucos amigos se reuniram ao seu redor e condenaram Jó, dizendo que ele tinha um grande pecado não confessado, por isso que ele estava sofrendo daquele jeito. Jó protestava a sua inocência, ou seja, era dor sobre dor, porque ele estava sofrendo por causa da enfermidade, estava sofrendo por causa das suas perdas, era algo que parecia que não tinha fim. Você já imaginou uma situação dessa? Além de estar sofrendo, ter pessoas acusando você, declarando que você é culpado por causa de alguma coisa que você não cometeu, e essa seria a razão, isso seria a razão do seu sofrimento? Jó estava sofrendo continuamente por conta daquilo que ele havia perdido e agora por conta da sua enfermidade, da disposição da sua esposa, da disposição dos seus amigos. Ele estava sofrendo agora com uma outra intensidade, mas nem por isso Jó deixou de ser fiel a Deus. Ele confiou que Deus o salvaria daquela situação. Quando nós vamos mais adiante, lá no capítulo 19, versículo 25, ele confessa que ele esperava que o seu Redentor se levantasse e que o salvaria, e toda a sua esperança, portanto, estava em Deus. A história de Jó, portanto, nos ensina a como sermos fiéis a Deus em tempos de fartura, em tempos de grandes perdas, em tempos de sofrimento continuado. Será que nós podemos aprender essa lição também para sermos aprovados por Deus? Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa ter, nesses breves minutos, aprendido uma grande lição acerca do testemunho fiel do patriarca Jó. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.